Bom, boa tarde a todos. Pelo que eu estou vendo aqui, nós temos apenas 2 participantes, eu e mais alguém, tá? Lembrando que eu gostaria que todos estivessem aqui do segundo colegial, desse colégio Scala. Dentre eles, vamos lá, se eu esqueci de alguém, por favor me ajudem aí, tá? Marcão, João, Bia, Ritinha, Amanda, creio que esses, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Acho que não, acho que são só esses mesmo. Gente, seguinte, primeiro ponto, o que eu vou trabalhar hoje? Essa semana, na realidade, eu vou, já que a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, a gente está adiantado na apostila do primeiro bimestre, no fundo a gente já encerrou praticamente ela, então eu vou reforçar alguns assuntos, dentre eles força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, energia elétrica e trabalho de uma partícula elétrica, tá bom? Vou frisar um pouquinho, vou revisar um pouquinho desses temas. E depois eu vou gravar exercícios de exemplo e esses exercícios gravados eu vou lançar para vocês como se fossem modelos para vocês resolverem algumas listas. Aonde que eu vou deixar essa lista com os links dos exercícios gravados? Eu vou deixar tudo para vocês lá no plural, tá bom? Então, porque lá no plural fica registrado, tudo bonitinho. Então, fiquem tranquilos que vai chegar para vocês no plural, então fiquem atentos. Eu não sei se hoje eu consigo gravar todas essas aulas. Fiquei a manhã inteira gravando para o terceiro colegial. Eu vou ver se eu consigo agora um tempinho à tarde, à noite, para gravar para o segundo e para o primeiro colegial, tá bom? Mas no máximo até amanhã vai estar no plural para vocês aí. Então toda semana eu vou fazer essa live e se assim continuarmos, tá? E toda semana também terá atividades para vocês entregarem. Quando que vocês vão entregar? Vocês vão entregar quando a gente voltar da quarentena. Quando a gente volta da quarentena, segundo o Bolsonaro, é para voltar hoje. Segundo o governador do estado, mais uma semana aí de quarentena. Então a gente não sabe quando que vai voltar. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Primeiro, lá no chat, todo mundo tem um chat aí? Então se vocês têm um chat, por favor, pessoal, dá um hello para quem está participando ao vivo aí, só para marcar presença para vocês, tá bom? Eu acho que eu vou começar, tá? Então bora lá. Gente, então a gente vai comentar um pouquinho sobre grandezas eletrostáticas, tá? Quando eu falo de grandezas eletrostáticas, a gente tem que lembrar que existem grandezas vetoriais e também grandezas escalares. Vamos lá. Principal grandeza. Primeiro ponto, quando a gente está falando de eletrostática, na realidade, o que nós estamos estudando são partículas positivas e partículas negativas. E nós sabemos, já foi o tema anterior da nossa aula, que se eu tiver cargas com sinais opostos, por exemplo, positivo, negativo ou negativo e positivo, eu sempre vou ter um poder de atração entre elas. Porém, se eu tiver sinais iguais, esses sinais iguais podem ser ou 2 positivas ou 2 negativas. Se essas 2 positivas ou 2 negativas, eu vou ter uma força de repulsão entre elas, tá bom? Lembra que essa aula é uma aula de revisão, então eu vou ser um pouquinho mais breve e sucinto nas explicações. Gente, agora eu consigo quantizar essa força que existe de atração ou de repulsão entre as partículas? Com certeza. E eu consigo pela lei de Coulomb, que é o quero queijinho quentinho, delícia, delícia. Então lembrado disso? Que é o K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Tá bom? Vamos lá. Essa força elétrica, gente, faltou um vetorzinho aqui, ó, mas essa força elétrica é uma grandeza vetorial, tá? Então, se é uma grandeza vetorial, significa que ela tem direção, sentido e também intensidade, tá?
Então, nos exemplos, eu vou explicar, vou entrar mais a fundo nesses temas, só para vocês gravarem aí. O K é a constante de elétrica. Por exemplo, aonde que essas partículas estão? Será que elas estão no vácuo? Será que elas estão dentro de óleo, de água? Então, dependendo do material onde elas estão, o valor de K vai mudar. Mas do K para o vácuo vale 9 vezes 10 a nona Nm² por Coulomb ao quadrado. Gente, precisa decorar o valor dessa constante de forma alguma, tá bom? Eu coloquei as cargas em módulo. Por quê? Porque essa força vai ser só a intensidade dela. A direção e o sentido, quem vai nos dizer vai ser se vai ser atração ou repulsão. Então você vai ter que indicar aonde está a força em cada partícula, tá bom? Então, para finalizar, a primeira grandeza, talvez a mais importante aí quando a gente fala de eletrostática, é a grandeza vetorial força elétrica. E nós sabemos que força elétrica é K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, mais conhecido como lei de Coulomb. Tudo bem, gente? Fixou essa ideia? Anotou no papelzinho aí que está na sua mão? Ótimo. Agora, o porquê que surge essa força de atração ou repulsão? Porque nós podemos explicar que as partículas, elas possuem campos intrínsecos. E esses campos intrínsecos nós chamamos de campo elétrico. Veja bem, vou tentar explicar melhor. Por que você cai? Por que nós somos atraídos para o centro da Terra? Nós somos atraídos para o centro da Terra porque existe uma força chamada força de atração gravitacional. Então, para tentar explicar o porquê cargas opostas se atraem ou cargas iguais se repelem, nós criamos, entre aspas, aí, uma definição de campo. Nós sabemos que partículas positivas, olha só aqui na figura, ó, partículas positivas emitem campo elétrico, de tal forma que partículas negativas recebem o campo elétrico. Tá bom? Então, olha aqui. Positivo emite, negativo recebe. Olha só, que interessante que fica. Se eu tiver duas partículas de sinais opostos próximas umas das outras, significa o quê? Que positivo vai atrair com o negativo. De tal forma que existe uma interação de atração. Agora, dois sinais iguais, que seriam dois positivos ou dois negativos, esses campos não vão interagir entre si. Não existindo a interação, existe a repulsão entre essas duas cargas. A mesma coisa acontece para as duas quando são negativas. Tá bom, pessoal? Agora, obviamente que eu consigo quantizar isso, eu consigo calcular isso daqui, tá? Da mesma forma que nós calculamos, olha o laser aqui, ó. Da mesma forma que nós calculamos que o peso, que é a força que nos puxa para o centro da Terra, o peso é igual a massa vezes gravidade, eu posso dizer que a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Entenderam isso ou não? Na realidade, não foi essa a explicação? O campo elétrico, na realidade, não era análogo a uma gravidade? Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Obviamente, força elétrica, pode ser de atração ou repulsão, vai ser igual a carga vezes o meu campo elétrico, certinho? Desta forma, gente, nós podemos concluir que o campo elétrico em si, que também é uma grandeza vetorial, então deixa eu corrigir aqui, que ainda existe tempo, uma grandeza vetorial, então tem flechinha, ó. O campo elétrico é igual a KQ sobre D ao quadrado. Gente, as fórmulas são bem parecidas, tomem cuidado, tá? Então, como que eu cheguei nessa equação de campo elétrico aqui, gente? Simples. Nós sabemos que força não é K, Qzão, ou Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Então, olha só, essa é a força elétrica, não é isso? Olha aqui a força elétrica, ó. E nós definimos que força elétrica pode ser escrita de que jeito? Pode ser escrita pelo produto da carga vezes o campo elétrico. Então, olha só, eu posso cancelar essa carga com uma das duas cargas aqui sempre em módulo, de tal forma que o meu campo elétrico, sempre vetor, tá bom? Meu campo elétrico pode ser escrito como se fosse KQ sobre D ao quadrado. Agora, professor,
aonde que eu vou usar isso, que jeito que eu uso, quando que eu uso uma, quando que eu uso outra, meu Deus, eu estou perdido. Gente, não existe uma regra. Porém, é importante você sempre lembrar de todas. Vamos lá de novo, recordar aí, hein? Ó, nós temos ali, ó, força elétrica, K, Qzinho sobre D ao quadrado. Grava aí. Ou eu posso calcular a força elétrica fazendo o quê? Q vezes Z. Então, Q vezes Z também é outra forma de você calcular a força elétrica. Tá bom? E o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, eu posso calcular fazendo K vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, 3 formulinhas para vocês gravarem até agora. O importante também é você lembrar que o campo elétrico de partículas positivas saem das partículas. Olha lá, olha as linhas de força aqui, ó. E campo elétrico de partículas negativas, ele recebe essas linhas de força. Tudo bem, gente? Então, slide essencial para vocês gravarem aí, tá? Uma outra coisa muito importante é o seguinte: se nós tomarmos essas linhas de força como referência, gente, a gente pode entender que, por exemplo, aqui seria o planeta Terra e conforme você vai se distanciando da partícula, você consegue entender, você consegue visualizar que a concentração dessas linhas começam a diminuir. Se a concentração dessas linhas está diminuindo, significa que a intensidade do campo elétrico está diminuindo. Tá bom? E eu posso chamar isso de uma outra grandeza. Eu posso chamar isso de potencial elétrico. Então, o que é o potencial elétrico? Que é esse V que nós colocamos aqui. Ó. O potencial elétrico é a capacidade de atração de uma partícula para com a outra. Tá bom? E como que nós podemos definir esse potencial elétrico? É KQ sobre D. Gente, presta atenção. Olha o detalhe, é quase idêntico ao campo elétrico, tá? Qual que é a diferença? O campo elétrico, pessoal, ele tem D ao quadrado. Vou colocar aqui em cima para vocês identificarem, ó. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Esse campo elétrico, eu calculo ele fazendo K, Q sobre D ao quadrado, tá bom? É diferente um pouquinho de potencial elétrico, tá? Potencial elétrico é a capacidade de atrair ou repelir o material. Gente, importante também a gente lembrar das unidades, que às vezes fica um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar. Aqui eu trabalho Newton, deixa eu pensar, Newton por Coulomb, tá bom? Newton por Coulomb é unidade de campo elétrico, diferente de potencial elétrico, que é esse V aqui, ó. Esse V de potencial elétrico. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá? Eu meço potencial elétrico em volts. O conhecido volts. Nossa, professor, é aquele que tem na tomada? Volts? É o mesmo que tem na tomada, tá bom? Então, o potencial é em volts, tá? Agora, se eu tenho potencial, eu também posso encontrar a minha energia armazenada a uma certa distância. E essa energia tem nome, também vou chamar de energia potencial. Tá? E por definição, energia potencial vai ser carga vezes o meu potencial elétrico, ou Qzinho sobre D. Presta atenção, parece muito com a equação da força elétrica de Coulomb. A única diferença é que a força elétrica de Coulomb ele é D ao quadrado. A energia potencial elétrica é só sobre D, tá bom? Então tomem muito cuidado. Potencial elétrico e energia potencial elétrica são grandezas escalares, diferente de campo elétrico e força elétrica. Então até agora nós definimos e nós falamos de 4 forças. Quais são elas? Força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico e energia elétrica. Formulinhas bem parecidas, tá bom? Mas é importante você sempre anotar aí, porque é mais fácil assim para você gravar. Agora, entendendo então o que é potencial elétrico, entendendo o que é energia elétrica e lembrando lá um pouquinho da mecânica que quando um corpo transfere energia, ele realiza um trabalho, nós podemos concluir também
ou podemos calcular também o que é trabalho de uma partícula, tá bom? E trabalho nada mais é do que carga vezes diferença de potencial, tá bom? Então, por exemplo, só para vocês entenderem aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma partícula positiva, tá vendo? Ele está saindo próximo dessa placa positiva. O que vai acontecer? Você concorda que ele vai andar e ele pode chegar até esse ponto aqui? Então, o que aconteceu? Ele saiu de um determinado ponto, ou seja, saiu de um determinado potencial elétrico e foi para outro potencial elétrico. Nesse caso, ele foi de um potencial elétrico maior para um potencial elétrico menor, tá? Qual que vai ser? O que aconteceu? Se eu variei o potencial, obviamente o que aconteceu? Eu transferi energia. E transferindo energia, eu posso dizer que eu realizei um trabalho. Então, se o exercício pede pra gente, calcule o trabalho que a partícula realizou para deslocar de tal ponto até tal ponto. O que você faz? Você lembra que trabalho, desculpa aí, viu, gente, mas trabalho é um Q. Olha só, trabalho é Q vezes U. Quem que é esse U? U é diferença de potencial, galera. O U é a minha DDP. U é o potencial A menos o potencial B. Nós chamamos isso de DDP. Certinho? Então, só para finalizar nossa aula teórica aqui sobre grandezas eletrostáticas. Nós trabalhamos 5 grandezas eletrostáticas. Vou lembrar com vocês aqui, vou recordar nos slides, tá bom? Primeira grandeza, força. Força é vetor, vou corrigir aqui já para vocês, hein? Força é vetorial. É K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. Eu chamo de Qzão e Qzinho para diferenciar que são duas partículas, tá bom? Temos também, então, a primeira, força elétrica, K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. Segunda, grandeza vetorial, campo elétrico. Esse campo elétrico é igual a K, Q sobre D ao quadrado. Não tem o Qzinho, tá vendo? Uma outra forma de você calcular a força elétrica é igual fazendo Q vezes Z. Mas não vamos entrar aqui não, tá? Além de campo elétrico, nós temos de força e campo elétrico, força e campo elétrico. Nós temos o potencial elétrico, que é KQ sobre D. Nós temos a energia potencial elétrica, que é K, Qzão, Qzinho sobre D. E temos também o trabalho, que é igual a Q vezes U. Lembrando que U é carga vezes VA menos VB, ou seja, diferença de potencial. Tudo bem, senhores? Bom, basicamente é isso que eu queria retomar com vocês. Lembrando que essa aula vai ficar salva aqui no meu canal. Então, qualquer dúvida, galera, é só dar um hello aí para mim. E aquele abraço. Até logo. Tchau, tchau.